Dan Schneider, Isabela, o monstro da Nickelodeon, vídeo lá do canal do Teuso. A gente já viu alguns vídeos do canal do Teuso, vou deixar aqui na descrição pra você se inscrever também. Bora dar uma olhadinha aqui do que se trata, a gente já sabe um pouquinho por cima, mas vamos ver o que o Teuso traz de informação pra nós aí. Ah, ela arrumando o vestido da amiga, você viu? Eu vi. That was amazing. That was That was one of the amazing. better things I've ever heard. Ele falou que foi uma das melhores coisas que ele já ouviu. O Ela Hi, what's ficando going on here? séria que tá agora. acontecendo aqui? Why are you sitting on the floor of the Coitado. set? Ela escondendo a perna. Ai, que desconfortável Esse esse vídeo tá vídeo. mais pesado Você que com o certeza tá? já ouviu falar sobre o Dan Schneider da Nickelodeon e as coisas que ele fez, né? E não, eu não tô falando só das séries que fizeram parte da sua infância, tipo iCarly ou Aham. Drake e Josh. Tô falando dos bastidores, das acusações e do quão doentio esse cara realmente é. Mas será que você A gente já viu um vídeo, acho que do Cartoon Geek, falando sobre a iCarly, vou deixar aqui na descrição, você pode ver lá Uhum. depois. Falando sobre a iCarly, tinha alguns momentos meio esquisitos, e ele dava uma pincelada ali sobre o Dan Schneider também. Mas nos Sim. bastidores, a gente não tá muito por dentro, né? Não Como estamos. que era ali? Na verdade, a gente viu sobre a iCarly, sobre Sam Cat também, Ah. se eu não me engano, menciona também. Brilhante Victoria. A gente vai Isso, deixar aqui sobre as linkado séries da pra vocês. Nickelodeon no geral, mas não falava sobre os bastidores, falava só sobre aqueles momentos esquisitos da série, né? As cenas suspeitas. tudo mesmo? E antes de começar, eu peço humildemente a vocês para checar o vídeo original do Fillion. Aham. Para fazer esse Fillion. vídeo, eu usei várias partes do vídeo dele. Ele fez um trabalho, uma pesquisa fenomenal. Aham. Então, se vocês Presente. puderem deixar o like, se inscreverem no canal dele, eu vou ficar muito agradecido. Tô deixando o link do Boa, vídeo brabo. dele Dê os aqui na créditos aí, ó. descrição. Primeiro, vamos falar brevemente de como ele surgiu na indústria. O Dan Aham. Schneider largou o emprego dele para tentar fazer sucesso em Hollywood. Se mudou para Los Angeles, Califórnia e começou atuando em alguns filmes. Apesar desses filmes até terem ido bem nas bilheterias, ficou claro que o forte dele não era estar nas câmeras, e sim Entendi. mandar ver nos bastidores. Ele é Entenda essa última bastidores. parte que eu falei como você quiser. Foi aí que Que ele isso, começou cara? a escrever e produzir e Manda criar ver nos programas que bastidores. marcaram uma geração, como All That, Kenny Kell, The Amanda Kell. Show, Zoe 101, Victorious, ou Brilhante Victoria aqui no Brasil, Drake e Josh, Sam Cat e, claro, iCarly. Cara, dessas séries que ele falou, eu só assisti Kenan e Kel, gostava muito de Kenan e Kel. Eu assisti muito Drake e Josh também, foram as duas séries que eu mais assisti, assim. Eu assisti, cheguei a assistir As Drake e outras- Josh, mas eu gostava muito de Brilhante Victoria, acho que passava na Globo aos sábados, se eu não me engano. Mas as outras eu realmente não conheço, já não era da minha época. Mas né? eu não lembro de muitas cenas suspeitas em Kenan e Kel, não consigo me lembrar, assim. Nem de Drake e Josh, Drake e Josh aparentemente era mais Mas é tranquilo. porque pode ser também a nossa idade, né? A gente não, Não, tinha eu acho, que, malícia. eu acho que não tinha tanto assim, né? Acho que começa a vir depois também, né? Não Pode sei. ser. Era conhecido como um escritor e produtor de programas infantis mais bem sucedido dos últimos 30 anos. Mas ele também era conhecido por outra coisa. O fetiche por pés. Por pé, você né? Isso não a gente entendeu viu mesmo. errado. Dan Schneider deletou mais de 14 mil tweets com palavras-chave como criança, pé e Credo! dedos. E se você parar pra reparar, praticamente Esquisito, todas as séries cara. que ele produziu tem Tinha cena piadas de e pé. cenas envolvendo pés. Bom, normal, né? Quer dizer, eu não vejo muita graça nisso, mas são só umas Até aí o Tarantino também faz isso, né? A gente tava assistindo Kill Bill lá E tem uma cena do pé lá foco também. pé gigantesco, assim, da Uma Thurman lá, né, velho? Tipo, aquelas cenas que fica, sei lá, de um minuto focando no pé lá, assim, aí você fica... Mas que já dá pra gente começar a desconfiar de alguma coisa, dá, né? Mas é esquisito também. Ficar colocando essas coisas assim em evidência. É esquisito, mas até aí vai, pés, né? são pés, né? São pés, exato. Mas depende da perspectiva de quem tá vendo. Depende também do quão confortável a atriz fica em fazer isso, né? O ator, a atriz. com pés para as crianças dar uma risadinha. Errado, Dan Schneider gosta muito de pés, mais do que qualquer outra pessoa deveria. Ah, Aí já- tá. aí já é Aí é esquisito, esquisito. é. Aí não é pra dar risada, Não, tá é. vendo? Aí é o que eu falei sobre a perspectiva. Pras crianças talvez seja engraçado, mas pra quem tá produzindo É. ali, colocando aquilo com uma malícia, fica bizarro. Gostar. E no começo, isso era tratado como uma piada, tipo, Aí, ó. olha que engraçado, Dan Schneider curte pés, hahaha, lol. E a Nickelodeon, sempre quietinha, fingiram que não via nada. Mas aí vem o lado realmente perturbador. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, o coach da Nickelodeon, Brian Peck, junto com o Dan Schneider, organizava eventos de olheiro para descobrir novos talentos. Esses eventos incluíam tirar sapatos, jogar tênis ou até fazer natação. De acordo com o relato de uma criança anônima que participou, os pais eram separados dos filhos durante os testes. Caraca. Essas crianças errado. eram observadas em piscinas e tinham entre 13 a 22 anos. He's like, you gotta just take off your
your shoes, just like run around in front of the camera, you know, talk about how much you love being barefoot. And at the time, even if, you know, it was like, okay, that's weird, but I didn't think anything of it because I was still young. Right. So what would happen is that your parents would send you to sort of like this camp. It was basic acting classes, and it was an opportunity for the kids to get discovered. And interestingly enough, most of the kids got discovered by the team. Pouco tempo depois, Brian Peck foi acusado de 11 crimes de agressão sexual contra um menor de idade. A identidade da vítima nunca foi revelada, para não correr o risco de prejudicar a carreira do jovem. Mas muitos acreditavam e teorizavam que era o Drake Bell. E eles estavam certos, porque em 2024, num documentário chamado Quiet on Set, Drake Bell falou que quando ele tinha 16 anos, ele foi dormir num sofá e acordou sendo abusado pelo Brian Peck. Brian Peck foi condenado em 2004 e cumpriu 16 meses de prisão. Você deve estar pensando, ok, né? Depois disso, ele nunca mais vai trabalhar com crianças, certo? Errado. A Disney contratou ele para trabalhar em Zack e Cody, Gêmeos em Ação. Cara, você vê que a Disney não gosta de polêmica, mas pra alguém que tá ali monetizando, capitalizando, ela fica quietinha, né? Aconteceu com aquelas gravações que o Dan Schneider e o Brian Peck fizeram nesses testes de novos talentos, como filmar o pé delas e filmar elas na piscina. O que será que eles faziam com essas gravações depois? As garotas com quem ele trabalhava eram frequentemente sexualizadas pela escrita dele. Mesmo sendo menores de idade. Mas o jeito que ele fazia isso era sutil e escancarado ao mesmo tempo. Tipo, nossa, mas que cena estranha, mas isso deve ser engraçado pras crianças, certo? Ele colocava as atrizes e até os atores em situações constrangedoras e bizarras. E claro, assim ele satisfazia o seu por pés. E vale lembrar que essa era aí do Dan Schneider era pré-internet. Hollywood era bem mais misterioso do que é hoje em dia. As pessoas que tentavam falar sobre o que supostamente acontecia não tinham muita voz, porque não existia muita gente que usava a internet naquela época. Ou eram tratados... Não tinha como expor isso, né? E não é também, né? O cara também com uma posição ali de poder, né? Sim. Uma hierarquia ali que ele tá acima. Os atores dificilmente vão falar sobre isso. Ainda mais na época que a internet não era tão difundida assim, né? O pessoal não tinha esse costume de expor as coisas. Como loucas mesmo. Em 2010, a Nickelodeon lançou um site chamado The Slap, onde os atores dos programas mais populares da emissora postavam vídeos e interagiam com os fãs. Hoje em dia, se você tentar entrar, é redirecionado para nick.com. E o site simplesmente sumiu depois que o Dan Schneider saiu da Nickelodeon em 2018. Um dos vídeos mais perturbadores e doentios de todo The Slap envolvia a Ariana Grande, que na época interpretava a Cat Valentine em Sam Cat. Nesse vídeo, ela foi forçada a gravar cenas que só um homem adulto completamente demente mental teria a ideia de escrever. E lembre, se essas cenas foram realmente de 2010, a Ariana Grande tinha entre 17 a 18 anos. Caraca. So now, just for fun, I'm gonna say 3 sentences that I bet not one person has ever said before in the history of mankind. Sentence number 1. Oh man, my uvula got stuck between that hamster's toes. Que porra é essa, mano? That could never happen, because your uvula is that swingy thing in the back of your throat right here. Que porra é essa, ô Dan Schneider? Soaking wet! Quick, somebody bring me the ocean! No one would ever say that. Why? Because if you were soaking wet and you were upset about it, the last thing you'd want is for somebody to bring you the ocean. Because the ocean is even more wet than even the wettest person in the world. Have you ever tried to get your whole big toe in your mouth? Check this out. Cara, pelo amor de Deus, eu tô totalmente constrangida. Sometimes I wonder if you can get juice from a potato. Que isso, cara? I'm thirsty. Mano, isso... Caraca, não é possível que isso passou, velho. Eu falei que era desconfortável, né? É muito Se você é fã da Ariana mesmo. Grande, assim como eu, isso também deve ter sido difícil pra você assistir. Talvez seja por isso que ela passou por tantos problemas depois. Coitada, Nem me vem mano. com aquele papo de, se você viu maldade nisso... Não, pelo amor de Deus, que negócio bizarro, Se você velho. não viu maldade nisso, caramba, vai se tratar, irmão. Isso é algo que a internet, pelo menos, traz essa vantagem, né? Isso é algo que hoje em dia jamais passaria dessa forma, assim, né? Isso com certeza já teria sido exposto no Twitter e já teria virado pauta, exatamente. É o que vocês estavam falando na época sobre como você não tinha voz ativa, né? A mídia era controlada.
Então era muito difícil contra isso, mas, cara, que bizarro, velho. Não é à toa que várias pessoas que trabalharam em séries infantis assim, né? Ou não trabalham mais hoje em dia, ou ficaram extremamente traumatizadas, né? O cérebro foi destruído pela... Tipo, cara, claramente Não, isso aqui mano, foi feito claramente na é maldade. bizarro, Eu velho. até Claramente. vejo uma ou duas cenas ali que pode ser vista como inocente, mas o resto, cara, Eu o não vi resto nenhuma, é mano. Eu não doença vi nenhuma pura. E também. não me entenda mal, eu sou a favor de colocar piadinhas de duplo sentido em séries e desenhos, até nas infantis. Até porque, na maioria das vezes, são sutis e você Exato, sabe, não é uma exato. criança de verdade ali, é um desenho. Agora, isso aqui, mano, isso aqui é sacanagem. Não, E sim, isso é eu sei que o ridículo. Tarantino também tem o seu fetiche Aí o por Tarantino, pés, né? É. mas adivinha, as pessoas nos filmes dele são adultas, São adultos, não a porra exato. de uma criança. Dan Schneider, que nas redes sociais era conhecido como Dan Rupp, do nada apagou 20 milhões de visualizações Caraca! no canal dele no YouTube. E, Meu curiosamente, atualizou todas as playlists depois que saiu da Nickelodeon. Coincidência? Duvido. Ah, mas aí, uma vez na internet, cara, já era, né? O Será? pessoal. Às vezes Não, não. o pessoal às vezes consegue recuperar uma coisa ou outra, né? Às vezes já tinham salvo, não sei, salvado. Que é nessas playlists, né? E não para por aí. Miranda Aparentemente Cosgrove de iCarly tem vários vídeos de momentos estranhos e constrangedores com o Dan Schneider encostando nela e tendo interações bizarras com a equipe de filmagem. She say nice things about me? Because I will tase her if necessary. I have the taser. We haven't had to use it in a long time. Fazendo sair ela No, I incomodadíssima. said nice things about you too. Não encosta, seu esquisito. That's gonna get on TV. That's gonna get on TV. Cara, ela tava muito Janet incomodada, McCurdy velho. Tava. acende a Carly depois de Sam Cat. E fora que os estadunidenses não têm tanto essa Mas de cultura tocar, também de é. tocar, né? Pra gente pode até ser uma interação normal, assim, pra nós brasileiros, O brasileiro eu falo. toca muito, né? O brasileiro Toca, encosta. O gosta brasileiro de fala falar. encostando, né? Mas Abraça. pros gringos aqui, pros estadunidenses, isso daqui já não é Ah. cultural. Então você já ficar encostando já é algo É que, esquisito. as pessoas não gostam. Rapidamente sumiu das câmeras. Ela começou a olhar com um certo desprezo para os antigos trabalhos dela. E dá pra ver claramente o quanto tudo isso afetou ela. Hey, Dan Schneider. I know you're watching my Vine. Do you like my Vine? Vine. Vine. Look what you've done to me. Mais tarde, ela se afastou completamente da atuação e coitada. passou a trabalhar como produtora e diretora. Ela Um fez detalhe até um livro, curioso, né, também. Miranda Sobre a mãe, né? Cosgrove Aham. e Janet McCurdy não apareceram no Kids' Choice Awards em 2014, justamente no ano em que Dan Schneider ganhou um prêmio pelo conjunto da obra. Estranho, né? As duas principais estrelas da série não apareceram. Em 2019, a Janet lançou um teaser chamado He Touched Me. Ele me tocou, no caso, para uma autobiografia que ela estava fazendo. Isso deixou a Credo, internet cara. inteira em choque, tentando entender de quem que ela estava falando. Ah. Uma das teorias diz que o irmão mencionado no teaser seria, na verdade, uma referência ao Dan Schneider. There's a lot of abuse that happens. I worked with an incredibly emotionally abusive producer. Even talking about it now, my face gets hot thinking. E vale Nossa. lembrar, Muitos artistas hoje em dia que ficaram famosos na infância relatam sobre esses abusos e não necessariamente um abuso físico, né? Mas um abuso emocional também, porque uma criança, pô, às vezes ela não quer, às vezes não, né? Uma criança ela não quer estar trabalhando, ela não quer estar sendo Sim. exposta, ela não quer ser famosa. A criança quer viver a criança, infância, né, quer ser mano? criança, né? Sim. Então é muito comum você ver vários artistas que ficaram famosos muito novos e que tiveram problemas na vida adulta, né? Macaulay Uhum. Culkin, Michael Jackson, Lindsay Lohan. Lindsay Lohan, enfim, tem vários relatos aqui, né, cara? Isso aqui a gente poderia ficar 2 horas só citando nomes aqui, né? não quis participar do reboot de iCarly, mesmo com todo o sucesso que teve. Ela chegou a dizer que sentia vergonha do papel que fez na série original. E agora indo pra Amanda Bynes, com certeza ela tem uma das histórias mais sombrias e Ah, misteriosas Amanda, né, envolvendo a cara? Nickelodeon. Ela conheceu o Dan Schneider quando tinha só 10 anos e Eu não logo conheço, ganhou seu velho. próprio Ela foi uma musa, assim, uma adolescente, né, dos anos 2000, assim, muito famosa. Todo filme de Sessão da Tarde tinha ela. Ela acho que fez aquele Ela é o Cara. Ah, sei quem é, sei quem é. A moça do Ela é o Cara. Sei quem é. Hoje em dia aparecem uns TikToks dela pra mim e ela tá totalmente diferente, É? cara. Nossa, muito. Acho Eu que ele lembro deve dela. mostrar, provavelmente. The Amanda Show. Amanda era uma atriz mirim que não tinha uma boa relação com os pais. Parecia que pra eles ela era apenas o ganha-pão da família e nada mais importava. Ela pedia várias pausas nas gravações porque ela estava sobrecarregada trabalhando demais, tanto que Tadinha, mano. acabou desenvolvendo distúrbios alimentares. E ainda foi medicada desde muito jovem para lidar com problemas como dissociação. Aos 16 anos, ela chegou a querer se emancipar dos pais,
ou seja, viver de forma independente, sem precisar deles legalmente. E durante esse período, ela acabou passando ainda mais tempo com o Dan Schneider. Existe um artigo antigo que foi removido em 2003, alegando que Amanda iria morar com Dan Schneider e a esposa dele. Anos depois, em 2014, com 26 anos, Amanda foi colocada sob uma conservatorship, basicamente uma tutela legal controlada pela família. Ela ficou internada e sem liberdade total para tomar decisões sobre a própria vida. E foi nessa época que o Twitter dela explodiu. Amanda começou a fazer uma série de acusações pesadas, dizendo que o pai dela... Porém, nada aconteceu. E bom, aqui talvez parece que ela não quis dizer só no sentido físico, mas também que os pais dela sabiam o que acontecia por trás das câmeras. Sim. Mas ela também se referiu ao sentido físico, tá É, escrito aqui. mas também, né? Caraca. E mesmo assim, obrigava ela a continuar. Porque, né, a gente vai ficar rico, a gente vai ganhar muito dinheiro, e daí que estão tocando na minha filha, você vai continuar fazendo isso aí sim. E também, há quem diga que o pai que Amanda mencionava não era o pai biológico dela, mas sim Dan Schneider. Existem inúmeras contas no Twitter se passando por Amanda, pedindo dinheiro ou falando sobre supostos detalhes sobre a conservatorship. E é praticamente impossível saber se alguma delas é realmente dela. Mas o mais estranho veio depois disso. Uma mensagem criptografada, que teria sido deixada por Amanda e repassada por supostamente alguém anônimo. Se você ler apenas as letras maiúsculas que ela deixou, forma-se a frase Dan did it, e traduzindo fica Dan fez isso. Coincidência? Eu acho difícil, cara, porque depois das letras maiúsculas formarem essa frase, nenhuma outra letra maiúscula aparece. E tirando isso e mais uma coisinha, é só uma carta normal. Porém, a outra coisa, ela fala que a luz sempre chega naquilo que se esconde na sombra, alguma coisa assim, sabe? Essa suposta carta foi vazada pelo site Crazy Days and Nights, um site de fofocas que você não deve levar ali tão a sério assim. Porém, ele já acertou várias coisas bizarramente específicas. Tipo o quê? E uma delas envolve Jamie Lee Spears, a Zoe de Zoe 101. Em 2007, ela ficou grávida, o que acabou encerrando o show em 2008. Porém, você lembra do site Crazy Days and Nights? Então, uma pessoa anônima falou que um dos produtores da série era, na verdade, o pai dessa criança da Jamie Lee Spears. E que agora eles estão procurando namorados para ela cobrir isso. Mas o mais bizarro é que essa mensagem desse anônimo foi 2 meses antes da Jamie Lee Spears revelar sua gravidez. Estamos entrando num caminho... E ela tava grávida de quanto tempo também? Quanto tempo que o bebê nasceu? Dá pra pressupor se isso daí era verdade ou apenas alguma fofoca, né? Bem de teoria da conspiração, né? Mas é bem doido mesmo. Vale lembrar que a Jamie Lee Spears tinha apenas 16 anos quando ficou grávida. Das várias conspirações sobre isso, a mais popular diz que Dan Schneider seria o pai da criança. Outros acreditam que era outro produtor da Nickelodeon. E novamente, não há provas disso. Mas as coincidências são muitas. No dia 26 de março de 2018, Dan e sua produtora Schneider Bakery foram oficialmente demitidos da Nickelodeon com um pacote de indenização de 7 milhões de dólares. A Nickelodeon e a equipe dele divulgaram uma declaração em conjunto, dizendo que vários projetos da Schneider Bakery estavam sendo concluídos e que ambos os lados concordaram que era o momento natural para seguir caminhos diferentes. Bom, há 2 razões bem claras para isso acontecer. A queda de audiência dos programas de Dan Schneider e as acusações bizarras envolvendo ele. Qual será que foi mais importante para ele? Eu geralmente evito julgar as pessoas pela aparência. Fica aí o questionamento. Mas esse cara aqui, ele grita que tem alguma coisa errada com ele. Não só pela aparência, mas por ter apagado mais de 14 mil tweets com palavras-chave como crianças e pés, por forçar crianças a gravarem cenas completamente questionáveis e por privar quase todos os vídeos do seu canal do YouTube depois que tudo isso começou a vir à tona. E por essas e outras, Dan Schneider é sem exagero nenhum uma pessoa nojenta e detestável. Eu fico me perguntando o que será que tem no HD e no celular desse cara. O que é bem revoltante é que ele ainda saiu com 7 milhões de dólares no bolso. Né, velho? Isso é revoltante mesmo. Sem contar tudo que ele farmou antes. E mesmo com tudo isso vindo à tona, Dan Schneider nunca pagou pelos seus crimes na justiça. Mas o mais revoltante é que com certeza havia pessoas na Nickelodeon
que sabia do comportamento dele. Eu sei que o irmão da iCarly, né, ali na série, ele tentava proteger as meninas ainda, isso é né? que a galera fala, Algo né? que a galera fala mesmo. Fala que ele tentava tirar as meninas assim, quando tava gravando vídeo também, ele dava ali uma disfarçada pra proteger elas. Isso é a internet que supõe isso pelos vídeos que ele aparece e tal. Pelos vídeos que ele aparece, que falam que inclusive depois ele não conseguiu encontrar mais trabalho direito por conta disso também. Mas ele mesmo nunca falou sobre Ele mesmo isso. nunca falou abertamente, perfeito. Que sabia o que ele fazia, mas nunca fizeram nada, nunca denunciaram isso. E indo mais fundo, talvez até participassem disso. E diferente dele, essas pessoas nunca foram expostas e podem estar até hoje trabalhando na indústria, como se nada tivesse acontecido. Sim. Bizarro. Ai, me deu foi a medo. Cara, eu não fazia ideia dessas coisas que era tão profundo assim, né? Que bom que hoje em dia as pessoas têm voz pra poder denunciar esse tipo de coisa, né? Que a internet, querendo ou não, democratizou isso e que... Mesmo a gente sabendo que ainda assim muita coisa acontece e a gente Claro, não sabe, né? mas hoje em dia ainda assim é mais fácil do que antes, né? Sim, com certeza. Mesmo, não que seja fácil, mas comparado a antigamente, ficou mais democrático. Isso que bom e que continue denunciando mesmo. E que, né, porque as pessoas criem consciência pra parar de apoiar esse tipo de coisa. E consumir esse tipo de obra É também, isso. né?